Olá, meus alunos e minhas alunas. Vamos começar aqui esse novo módulo aqui do curso de CorelDRAW que eu decidi colocar para vocês, porque eu acho que é muito importante essa informação aqui, que é uma informação exclusiva, tá? Vocês podem utilizar todas essas dicas que eu vou passar aqui agora para trabalhar em qualquer área de trabalho. Pode ser gráfica, adesivo, impressão digital, sublimação, festas e eventos, e quase ninguém trabalha com isso aqui. O que eu vou ensinar aqui para vocês, aqui agora é como transformar um desenho normal, né, um desenho tipo esse aqui da galinha pintadinha, para que ele tenha a impressão de ser um desenho em 3D, visto de frente, contanto que ele esteja no chão ou numa parede. Ele vai ter a impressão de ser um desenho 3D. Além dessa informação aqui, eu vou ensinar para vocês uma dica, vou passar uma dica muito legal para vocês refinarem o desenho de vocês 3D. Tanto para serem colocados no chão, quanto se vocês decidirem, por exemplo, pegar um desenho desse aqui e estampar numa camisa com a foto de um bebezinho, né, ou numa caneca, em qualquer lugar, para dar a impressão de que ele esteja saindo. Eu vou dar uma dica sobre esse efeito aqui muito legal, em que vocês vão fazer ele não só com esses detalhes rachados, mas em qualquer tipo de formato de desenho. Eu já fiz um aqui, olha só, já fiz o desenho em 3D. Vou fazer, antes de eu começar a aula, vou fazer de novo. Ó, rapidinho, sem explicar, só para você ver o tanto que é fácil, antes de eu começar a explicar. Vamos supor que isso aqui é um salão de festas. Nesse salão de festas, você tem aqui 1, 2, 3... 4 mesas, e aqui no meio dessas mesas você tem um espaço para colocar um adesivo. Nesse espaço aqui eu vou fazer o seguinte com esse espaço: eu vou diminuir ele aqui na altura, vou converter em curva e vou trazer esse pontinho para cá para dar o efeito da perspectiva, para mim ter a impressão de que ele está em pé. Só que aqui nesse espaço que eu diminuí, eu vou diminuir também o meu desenho para ele ficar pequeno aqui e ocupar a largura inteira do espaço que eu tenho aqui. Ou, se eu não quiser, pode ser um pouco menos, não tem problema. Depois disso, eu vou voltar o meu desenho para o tamanho do espaço que eu tenho para trabalhar, ou que eu queira trabalhar. Agrupo tudo, venho aqui em efeitos, perspectiva, e vou voltar a parte de cima e vou deixar ela reta em relação ao ponto de baixo aqui, né? Pronto, fiz o meu desenho 3D. A hora que você imprimir isso aqui e olhar de frente aqui numa posição específica com uma câmera fotográfica ou qualquer equipamento que tenha uma lente, você vai ter a impressão de que esse desenho está saindo do chão, de que ele está em pé. E é isso que eu vou ensinar para vocês, vou mostrar por que eu fiz isso aqui, tá? Para que vocês possam fazer, e vou dar essa dica de acabamento aqui, ó, para que vocês possam, por exemplo, colocar tipo um rachado, então igual eu fiz aqui essa paisagem, tá vendo? Ele tá saindo da paisagem. Vou apagar essa paisagem aqui, ó, esse modelo que eu fiz aqui, como se fosse uma fazenda. Então eu vou tirar isso aqui e vou começar a aula, só para vocês verem, eu já fiz, o processo é só aquele lá, tá? Agora eu vou explicar por que eu fiz aquilo lá, para que vocês possam entender e possam trabalhar melhor a criatividade, o formato do trabalho que vocês vão fazer e qualquer outra coisa. Esse desenho de chão, ele pode ter essa impressão de 3D, onde você estica, ou ele pode ser normal, olhando de frente assim, pode ser normal, né? Fazendo com que a pessoa, quando chegue, olhe para baixo e veja o desenho normal, impresso normal assim, ó, tá? Porque o 3D visto de cima, ele é bem comprido, né? Ele é como se fosse isso aqui, ó. Ele fica bem esticado para você ver de um ângulo específico e parecer que ele está saindo do chão. Para você entender melhor, eu vou vir aqui no YouTube, coloquei um vídeo aqui de uma pintura em 3D e vou dar play só para você entender melhor. Olha só, essa mulher aqui. Ela e um rapaz estão pintando esse asfalto aqui, esse desenho que tem a impressão de 3D. Tem uma câmera filmando, com a câmera você consegue perceber o efeito 3D do desenho. A olhos nus, dificilmente você consegue ver. É muito raro a pessoa ter uma percepção do 3D olhando sem uma lente. Ela pode olhar
com o reflexo do espelho, né, virar o espelho e olhar. Ela pode olhar tirando uma foto, filmando com o celular. Tem que ter um objeto, um equipamento que tire uma foto, ou então emita a imagem em 2D, 2 dimensões. Porque o olhar humano, ele tem 3 dimensões, então ele vê todos os ângulos e lados, então ele perde um pouco o foco do 3D. Enquanto que numa lente, ela captura a iluminação e a sombra e dá a impressão. Observa que essa mulher está andando, ó. Aqui, ó, ela vai entrar no buraco aqui agora da pintura. Vamos ver quantos passos que ela vai dar para atravessar só esse pedacinho aqui, ó, né? Vamos lá, Nossa, ainda não chegou, vamos continuar. Agora sim, ela chegou no final, tá vendo que esse desenho é bem esticado. Agora, melhor ainda, esse pedacinho aqui, ó, daqui até aqui, é bem menor do que esse pedação do buraco, né? Então ela só vai dar 2 passos aqui e pegar um detalhe que está bem aqui na frente. Eu vou dar play. Não chega, não chega, não chega, não chega, chega. Chegou. Então vocês conseguiram perceber que esse desenho está bem esticado, tá? O segredo é vocês esticarem ele bem, e eu vou explicar por quê e fazer um detalhezinho depois, né? Aquele detalhe de aumentar a largura, eu vou mostrar o motivo do porquê. E aí, de um determinado ângulo, vocês vão ter essa percepção do desenho estar em 3D. Se esse desenho estivesse desenhado normal aqui, ele seria isso aqui só. Você não iria ver ele direito, ele ia ficar deitado. Mas como ele está esticado, compridão, ele dá essa impressão de que ele está saindo, que ele é real com o auxílio aqui da luz e sombra, tá? Então, achei, ó, ela vai voltar, olha só, anda, chegou aqui, ó, agora vai andar, vai, e não chega, tá até cansada. Pronto, então essa aqui é uma informação que eu queria passar. E uma outra dica que eu vou ensinar para vocês aí, sobre desenho 3D. Quando vocês têm um suporte, tipo esse quadro aqui, ó, vocês podem fazer tipo um quadro em que no fundo do quadro tem o cenário. Vamos supor que eu queira fazer a Frozen saindo do quadro. No fundo você coloca os gelos todos aqui, uma paisagem de gelo total, saindo, e aí só a Frozen, só o personagem da Frozen, ou a foto de uma criança saindo, você tem que colocar um pedaço dele para fora do quadro. Uma parte fica lá dentro do quadro e um pedaço dele fica para fora do quadro, tá? De preferência o que está de fora maior, se você for olhar de frente. Mas se você não tem a técnica do desenho, não tem problema. O importante é que uma parte do desenho tem que estar cortada, igual essa aqui, ó, né? Para parecer que ela está dentro do desenho, e outra parte de fora. E com a sombra aqui ela dá um efeito melhor. Então só essa técnica aqui já faz o seu desenho 3D parecer muito mais real, tá? Então essa é uma dica, olha aqui, ó. Vocês podem observar que a câmera sempre ela tem um ângulo específico, não é de frente, ó. Tenho certeza que essas câmeras aqui estão mais longe do que a gente está imaginando dessa menina aqui, ó. Olha só o gorila saindo aqui, uma parte dele cortada e uma parte do braço aqui, ó, para fora saindo. Interessante, né? Então vocês podem depois fazer algumas pesquisas no Google para pegar referências de ideias para se trabalhar e começar a criar. Pode até desenhar um quadro ou pegar um quadro desse, ó, no Freepik e tal. E aí você trabalhar só um efeito para o quadro, o fundo e o personagem saindo do quadro. Eu vou fazer lá na aula, tá? Vocês podem também pegar tipo ideias como essa aqui, ó, em que a pessoa ela fez um vazado no chão e sempre aqui na parte de baixo é uma linha linear. E mais ou menos dessa parte aqui, ó, da metade para cima aqui, ó, ele tem esse alto relevo em 3D imitando o solo. Quando você for fazer o seu desenho, se você quiser fazer isso, você pode fazer isso também. Você tira uma foto do piso em que vai ficar o material impresso, tira uma foto do piso, aí essa parte aqui, ó, você desenha ela e coloca dentro do Power Clip o piso, coloca a foto dentro do Power Clip para imitar, simular o piso, fazer de conta que o piso está descendo e depois começa a paisagem, tá certo? Então tem essa informação aqui também muito importante para vocês pegarem referência.
E aí, essa aqui só usou o efeito. Ele só pegou, esticou aqui e abriu a largura e a mulher tá aqui, né? Só que esse aqui é um desenho bem comprido, com certeza. Então eu vou fechar só para mostrar para vocês aqui. Essa técnica, ela funciona da seguinte forma. É a técnica do anamorfismo. Se vocês quiserem saber mais sobre ela, é só digitar no Google o que é anamorfismo. E aí ele explica bem detalhado lá no Wikipedia, deve ter, bem detalhado e facilita o seu entendimento. Quando você olha aqui, ó, você é uma pessoa normal aqui que está olhando dessa posição aqui mais para cima um pouco, né? Aqui na frente. Você olha uma perspectiva, uma cidade, o que está próximo a você aqui, essa parte aqui é maior, é mais larga. E o que está mais longe de você vai diminuindo aqui no centro da tela, vai diminuindo aqui para dentro, na perspectiva vai entrando, tá? E subindo. Então essa é a visão normal de uma perspectiva. Se você pegar o que você está olhando lá na frente e traçar uma linha reta até aqui onde você está, vai ser uma linha comprida, tá? Então essa é a perspectiva normal. O que essa técnica do anamorfismo faz? Essa técnica aí de 500 anos, não sei quanto tempo que tem, ela faz o seguinte, ela inverte a lei da perspectiva. Em vez de você desenhar um desenho normal, né, redondinho assim, igual tá esse círculo, você vai desenhar ele esticado, tá? E além de ser esticado, você vai aumentar para a largura aqui para a direita e para a esquerda na parte superior, igual eu fiz aqui nesse desenho do meio, tá? Então você tem que aumentar aqui e depois aumentar para a esquerda e para a direita o desenho, porque quando você começar quando você olhar ele de frente, o desenho vai estar no chão. E essa parte aqui que está mais larga, ela vai diminuindo de acordo com o ângulo que você está vendo. Quando chegar no ângulo correto, vai ficar desse jeito aqui, ó. Vai ter a mesma percepção de um objeto normal. Então esse aqui é o normal, só que você tem que desenhar desse jeito, ó. Você olhando de cima, na parte de baixo ele vai ficar menor e na parte de cima mais largo, tá? E olhando normal, depois esse desenho impresso desse jeito aqui, ó, você olhando de frente, ele vai parecer que está saindo devido ao formato dele. Então é isso que acontece. Mas é bem simples, daquele jeito que eu expliquei para vocês, né? Então você pega aqui, ó. Vamos supor que esse aqui seja o meu desenho aqui. Você tem que ter uma área de suporte. Vocês viram que no início da aula eu desenhei um espaço como se fosse 4 cadeiras. E vamos supor que essa aqui seja a entrada de um salão de festa. E aqui na frente tem um espaço grande, ó. Esse espaço grande a pessoa quer colocar um adesivo para que a pessoa que esteja chegando tenha a percepção do 3D. Você precisa dessa referência de espaço aqui, ó, para fazer o efeito, porque você tem que diminuir, aplicar a perspectiva da visualização normal. Você aplica a perspectiva, né, imitando o chão normal. Aí você vai colocar o seu desenho dentro dessa perspectiva, tem que ser dentro desse espaço. Você tem que ter essa referência, tá? De preferência na largura total, ou menor, se você preferir. Mas não muito, a largura tem que ser bem trabalhada. Depois disso, você volta para o tamanho normal e alinha. Quando você alinhar esse desenho aqui, ó, quando você na perspectiva, vamos supor que seja isso aqui tudo, alinhar esse desenho, a parte de cima vai estar mais larga aqui, ó, do desenho. Aí você pode até apagar o fundo que serviu de referência, tá? Ou na hora que você for imprimir, cortar um pedaço dele aqui, ó, porque quando ele deitar, aí vai mostrar, mas não descer assim, né? Se ele tiver aqui em cima aqui, ó, você tem que cortar normal, você corta por aqui, ó. Corta um pedaço do desenho. Essa aula não é muito detalhada, tá? A aula mais avançada. Se você tiver começado o curso por esses dias agora, em que esse módulo já esteja no curso, e você tiver avançado, no início do curso é bem mais detalhado, justamente porque eu sei que a maioria dos alunos são iniciantes. Aí, ó, aí você imprime assim e depois ele vai ter a percepção de ser real. Então é só essa a técnica, tá? Mais nada, só essa mesma técnica. Então agora as dicas. Eu fiz aqui
um desenho aqui. Esse desenho aqui eu peguei do Freepik, desse rachado, tá? E esse aqui eu que fiz, esse aqui, ó, tá? Eu que fiz. Nesse desenho que eu fiz do rachado, eu peguei uma foto de uma criança na internet, recortei, né? Vim na ferramenta Bezier e selecionei detalhado. No caso eu não usei Bezier, eu usei Spline só para fazer rapidinho aqui. Depois que eu selecionei o contorno do que eu queria cortar, eu selecionei o desenho que eu fiz, mais o fundo, os dois junto com o Shift, e mandei fazer a intersecção. Com isso ele cria o formato do desenho baseado na foto. Aí eu trouxe ele para cá, e aí aqui é a técnica especial, né? Quando você traz o seu desenho para um espaço qualquer em que ele esteja saindo, você tem que entender que de um ponto para baixo, para cima, ou para a esquerda ou para a direita, de um determinado ponto para frente, o desenho vai sumir, porque ele vai estar dentro do objeto. E de um determinado ponto para fora ele vai aparecer. É isso que dá o efeito de 3D. Tá? Se você pegasse, vou recortar aqui, ó, esse menininho aqui, sem eu recortar igual eu recortei as perninhas dele aqui, colocasse aqui, eu não ia aparecer 3D. Tá vendo? Vai parecer que ele está do lado de fora. Então o que eu fiz? Não basta só você desenhar o rachado. Você tem que determinar uma posição aqui em que você veja que tem que recortar uma parte do corpo ou da imagem para parecer que ela está atrás da imagem. Foi o que eu fiz. Eu vim aqui na ferramenta Bezier, recortei aqui onde eu queria cortar. Vamos supor que eu quisesse cortar isso aqui, ó, aqui tudo assim. Aí até aqui, venho para cá, ó, tá vendo? Fechei o desenho. Aí eu selecionei o desenho e a imagem e vim aqui na opção aparar. Ele vai cortar. Olha que ele cortou esse pedaço aqui, ó. Tá vendo? Ó? Aqui já perdeu um pouco, porque aqui precisa desse espaço que está rachado. Mas você viu como é que corta. Essa técnica dá uma impressão de 3D no seu desenho. E não serve só para com o desenho do rachado. Eu vou mandar esse arquivo para vocês, viu? Esse arquivo aqui eu vou mandar com esse rachado. Se vocês quiserem usar, colocar um personagem aqui dentro ou qualquer outra coisa. Vou fazer um teste aqui com a galinha pintadinha, ó, nesse rachado. Vou trazer o rachado para cá. Vou colocar a galinha pintadinha saindo aqui do desenho, ó, com esse joinha dela aqui. Vou mandar para trás. Eu sei que dessa parte aqui até aqui e até aqui na ponta, eu vou redesenhando onde eu sei que tem que cortar, tá? Esse vazado aqui não precisa cortar aqui, né? Ó, você redesenha onde você sabe que precisa cortar. Vou cortar isso aqui, aqui. Eu redesenho tudo aqui, ó. Deixa eu ver, será que eu preciso cortar isso aqui também? Eu acho que isso aqui não precisava cortar não. Vamos ver só até aqui, ó. Aí você vai fazendo os testes. Selecione isso aqui e a galinha e manda-a parar. Vou trazer ela para frente agora. Essa parte aqui precisa cortar também para ficar mais real. Tá vendo? Aqui não ficou tão real. Então eu vou cortar tudo aqui, ó. Eu vou aumentar esse espaço aqui tudo. Aqui. Quando você corta um pedaço da imagem, você está dando a impressão de que essa imagem está saindo daquele espaço. E você vai ver o tanto que esse efeito é forte. Não é só de desenhos de rachado. Aí, ó. Pronto. A minha galinha pintadinha está parecendo que está saindo. Ainda aqui eu cortei um pedaço que não precisava aqui, ó. Podia vir até aqui embaixo ainda. Olha lá, ó, ela está saindo. Olha que interessante, parece que ela está saindo desse rachado, desse buraco aqui, ó. Muito bom, muito bom. Aqui eu não sei se precisa cortar o rabinho. É questão de gosto ou de analisar melhor. Tá? Olha aí, ó, que coisa interessante. Só de eu cortar, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou apagar e vou fazer outro exemplo aqui para vocês verem. Ó, eu vou fazer um exemplo com esse menininho aqui. Vamos supor, eu tenho uma camisa aqui, ó. Vamos supor que esse menininho vai sair dessa camisa.
Quer dizer o quê? Que eu posso desenhar um formato aqui de qualquer coisa aqui, ó. Vamos desenhar mais ou menos um bolso aqui, um formato de um bolso. Só que aqui nesse círculo aqui, já eu vou fazer um desenho do 3D, viu, também. Nesse círculo aqui, eu vou cortar. Nesse aqui eu vou colocar uma cor preta aqui, por exemplo, qualquer cor específica. Eu vou desenhar aqui uma abinha aqui qualquer, só para a gente ter uma noção aqui, um detalhezinho, e vou descer esse desenho para cá. Vou mandar para trás, colocar a cor branca. Vou até fazer um detalhezinho aqui à toa, só para... Isso aqui vocês podem pegar o desenho pronto, se você não tem a técnica de desenho, tá? Ou igual eu que pego pronto, ó, essa galinha pintadinha eu peguei pronta, mas isso aqui eu podia redesenhar, é fácil. Esse desenho aqui eu peguei no Freepik, que eu vou usar de fundo para o meu desenho 3D. Agora, vou colocar uma cor aqui nessa bordinha aqui. Cadê? Uma cor aqui qualquer. Melhor, vou capturar o fundo aqui e vou colocar de cor aqui. E esse aqui eu vou colocar branco. E o menininho aqui, ó, eu vou colocar ele saindo desse buraco. Então o que eu preciso fazer é cortar daqui, ó, da onde ele vai sair para baixo aqui tudo. Eu vou lá, seleciono isso aqui. Ó, isso aqui, essa aula é avançada, eu não estou detalhando, vocês sabem como que recorta, né? Ou redesenha lá no Bob Esponja. Vou selecionar isso aqui e o menino e vou aparar. Apago a frente, coloco ele aqui. E olha que legal, parece que ele está saindo do desenho. Então essa imagem aqui eu vou colocar na minha camisa. Podia ser qualquer coisa, podia ser até um zíper aqui, ó. Vamos ver se no final da aula eu faço uma com zíper, né? Olha lá que legal. Aí, ó, pronto, ele está saindo, tá? Muito legal aí, ó, ele está saindo. Isso aqui pode ser um bolso, que é o que eu queria fazer inicialmente, ou pode até mudar aqui o formato da imagem, qualquer formato específico. Você consegue perceber que parece que ele está saindo, dá um efeito de 3D. Aí, se você quiser colocar uma sombra, geralmente a sombra de um desenho 3D é para frente, para a esquerda do desenho, aquele desenho de pintura no chão. Esses aqui, às vezes, cabe você fazer uma sombra. Vou pegar esse menininho aqui, vou duplicar. Vou lá no menu Efeitos, Ajustar, Curva de Tom. Esse ponto de cima, vou descer até o final tudo. E clique em OK. Certo. Agora, eu vou vir aqui em Bitmap, converter do jeito que está, só para ter certeza. Aí eu vou lá em Desfocagem, Gaussiana, deixo uma desfocagem aqui que tenha o formato dele aproximadamente e mando essa sombra aqui para trás aqui do menino aqui, só para melhorar o efeito do 3D, se for preciso. Opa, olha lá, vou inclinar um pouquinho e essa sombra tem que estar saindo aqui. Vou colocar essa sombra aqui, um pouco de transparência nela aqui, ó, multiplicação, qualquer coisinha aqui interessante aqui, só para ela não ficar muito, pegar o tom do verde do fundo. Olha lá, ó. Agora está aparecendo mais ainda um 3D por causa da sombra. Olha que interessante, eu só cortei e apliquei a sombra. Esse é um segredo que eu queria contar para vocês. Não precisa ser com rachado, tá? Pode ser com qualquer desenho que você consiga fazer ele sair. Então essa dica aqui que eu queria dar também para vocês. E eu vou fazer aqui o da galinha pintadinha, para você ver o tanto que é fácil. E depois eu quero criar um outro, o que eu pensei aqui agora, tipo um zíper aqui nessa camisa aqui, ó, e o zíper abrindo e saindo alguma coisa do zíper. Vocês vão ver o tanto que é fácil. Eu não sei desenhar, então o que eu faço? Eu vou no Freepik e baixo um zíper, que eu até já baixei um zíper. Só que eu vou fazer aqui na hora, eu não cheguei a fazer, eu vou fazer agora para a gente ver como é que fica, eu vou fazer um teste. Então vamos fazer o da galinha pintadinha. Você tem que ter a referência do espaço, né, para que você vai trabalhar, para você desenhar o seu espaço de trabalho. Vamos supor que esse aqui seja o meu espaço de trabalho, tá?
em cima do seu espaço de trabalho, você vai diminuir a altura do desenho, da área de trabalho, pelo menos 3 vezes. Você tem que colocar pelo menos 1/3. Se tem 60 de altura aqui, você coloca com 20 de altura. Para depois que você fazer isso, pelo menos, pode ser 1/4 também, você trazer um pouco para cá. Você pega a altura e divide por 4, e aí o tamanho que está, você coloca o resultado da divisão. Olha aí, ó. Faz isso, pega o desenho, coloca dentro aqui, né? E aumenta na largura, até ele ocupar a largura aqui. Não pode passar, viu? Do desenho. Pode ser um pouquinho menor se for o caso, mas não pode passar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse vetor aqui, que eu estou trabalhando, né? E vou fazer a galinha pintadinha sair de dentro dele. Vou fazer com esse joinha aqui. Ela vai sair de dentro dele, dando um joia. Então, como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar o espaço que eu vou trabalhar. Uma dica que eu vou passar para vocês é que vocês sempre têm que desenhar aqui o tamanho da página é o espaço lá da área de trabalho. Vocês deixam sempre isso. Depois disso, o desenho em si, que vocês vão ver, vocês fazem o desenho de frente, tá? Depois vocês aplicam o efeito, mas o desenho de frente. Outra coisa, antes de você fazer o desenho, você já imagina, se você for querer interagir com que as pessoas tirem foto para guardar de recordação numa festa, isso aí é uma coisa assim, incrível. Se você quiser desenhar um tipo de desenho que interaja com as pessoas, você tem que pensar antes nesse formato para depois você aplicar. Se você não tiver muita opção, tiver só um personagem, por exemplo, assim, ó, o que você pode fazer é tipo que fazer, além do desenho, em cima aqui uma foto da criança pulando e a pessoa segurando ela, ou então jogando ela, ou então fazer tipo aqui ó, tem essa cerca, faz uma cerca aqui para a pessoa tipo colocar o pé em cima da cerca e dar um joia para cá igual a galinha. Aí tem algumas opções que você pode fazer mais fáceis, a menos que você saiba desenhar bem e determine um desenho específico. Aqui em cima nesse arquivo aqui, eu deixei um passo a passo. Esse arquivo eu vou mandar para vocês, tá? Aqui ó, passo 1, desenhar o suporte. Passo 2, colocar o desenho 3D dentro do suporte. O que é isso aqui? Para o seu desenho ficar mais real, em vez de você fazer só a galinha pintadinha, além dela, você faz esse suporte que eu acabei de explicar para vocês, tipo um rachado, ou um círculo, ou então aquele bolso, ou então pode ser aquele bolso, nem precisava ser um bolso, poderia ser só aquele arco cortando o menino. O importante é cortar e dar uma sombra se for necessário, tá? Então sempre é bom você ter um suporte para dar essa impressão melhor ainda. Utilizar impressão pequena. Primeiro você imprime pequeno numa folha sulfite, né, para você testar. Recorta na tesoura um pedaço do suporte em volta do desenho, ou então tudo, para ver como é que fica. Esse efeito a olho nu, ele não tem o resultado desejado. Ele tem o resultado desejado com a utilização de uma câmera ou qualquer objeto que transmita a visualização 2D, tá? Porque aí o efeito aqui que você está trabalhando vai dar a impressão de 3D no 2D, que é com um espelho, com uma câmera, qualquer outra coisa. O desenho tem que ser pensado antes, isso. A interação com o público tem que ser pensada antes. Aí vocês depois seguem esses passos que eu vou deixar aqui, ó, aqui embaixo, tá? Essa imagem da galinha pintadinha aqui, ó, esses dois desenhos, vou deixar aqui embaixo também. E agora, deixa eu ver quanto tempo que eu tenho, 29. Eu vou fazer o desenho. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa que eu tenho que fazer é desenhar o suporte, ó. Vai ser uma folha sulfite, tá no tamanho de 1:4. Então eu vou dar 2 cliques na ferramenta retângulo, vai desenhar aqui o meu retângulo. Eu vou colocar ele aqui, ó, ele está com altura de 30. Eu vou colocar pelo menos 10, né? Só que eu vou diminuir um pouco mais, vou colocar 8, mais ou menos. E aí eu vou botão direito sobre ele, converter em curva. Eu vou clicar fora e vou ver qual que é o espaçamento que tá 20. Eu vou colocar 10, Enter. Agora eu vou dar 2 cliques no meu desenho aqui
e vou selecionar só esse ponto que eu converti em curva, né? E aperto setinha para a direita, duas, como é que é? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui o ponto da direita eu entro também 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para que eu tenha a visualização melhor do 3D, vou diminuir um pouco mais. E essa aqui é a visão que eu tenho olhando de frente, né? Aí agora eu vou fazer o desenho normal, de frente aqui, ó. Qual que é o desenho que eu quero? Eu não vou inventar muito, eu vou pegar, né? Porque eu já tenho um desenho perfeito, uma fazenda de fundo e uma galinha. Você não precisa inventar muito. Eu vou pegar o meu desenho e vou fazer um círculo oval aqui, né? Mais ou menos oval. Poderia ser um quadrado, qualquer coisa. Faça um círculo menos oval, vai. Vamos ver como é que fica com ele menos oval. Oval aqui. Nesse oval eu vou pegar o meu desenho e vou lá no efeitos, Power Clip e colocar dentro do meu círculo. Vou clicar na linha aqui. Coloquei a minha fazendinha dentro do círculo. Se eu quiser clicar com o botão direito na fazenda, editar Power Clip e reajustar a posição dos elementos, desagrupar, eu posso, tá? Isso aí é opcional. Aí eu vou tirar o contorno. Agora, lá vai eu pegar a galinha pintadinha, vou trazer para frente e escolher uma posição em que eu queira que a minha galinha pintadinha saia do desenho. Eu vou inventar, colocar um pouco inclinado esse desenho e a galinha pintadinha eu vou querer que ela saia aqui, ó. Aqui não vai dar nem para ver. Eu vou diminuir um pouco mais ela, né? E vai cortar essa parte aqui, tá? Aqui, ó, essa parte de baixo não tem, acabou atrapalhando. Se tivesse ia facilitar, então não tem problema. Vamos trabalhar com ela aqui, ó. Essa imagem eu nem redesenhei, viu? Eu peguei ela pronta e nem mexi nela. Pronto, agora eu vou mandar ela para trás. Por que que eu mando para trás? Porque eu quero ver daqui para baixo, ou da parte de baixo, de onde ela está saindo, o que que eu posso mostrar. Se ela tivesse saindo de cima, se fosse um desenho de cima, você ia cortar daqui para cima, tá? Depende do desenho. Mando para trás. Então aqui, ó, daqui para cima eu posso mostrar tudo. Só que aqui eu vou desenhar o contorno desse círculo até aqui, ó, e vou cortar isso aqui tudo. Dou 2 cliques aqui na forma e converto tudo em curva. Puxo essa aqui para cá e faço o contorno aqui, ó, desse meu desenho aqui do círculo. Eu vou desenhar isso aqui certinho agora. Geralmente eu não demoro na aula com isso, mas essa aqui eu vou demorar. Vou criar um ponto aqui, tirar o cúspide, para que quando eu movimente esse aqui, movimente só esse espaço e não atraia o outro. Assim eu tenho um poder maior aqui do desenho aqui, ó, tá? Para que ele fique mais exato. E aqui em cima a mesma coisa, ó. Eu vou ampliando até ter uma visualização melhor. Aqui não tá vendo? Tá ruim aqui, então eu puxo ela mais para cá. Pronto. Agora eu seleciono o meu desenho aqui e a galinha pintadinha aqui e mando cortar. Cortei. Pronto. Apago o desenho, clico na galinha, aperto Shift Pad Up. Pronto. Como um passe de mágica, a galinha aparece aqui na frente, parecendo que ela está saindo do desenho, tá? O que que eu quero fazer aqui? Eu estou achando que esse desenho aqui, ó, ele não está dando a impressão boa do 3D. Por quê? Porque a galinha está só um pedacinho para fora. Eu vou aumentar ela mais ainda aqui, ó, para cá, ou diminuir a altura dele um pouco aqui, ó. Vou desbloquear e vou diminuir só a altura, cortar um pouco aqui da igreja e depois eu bloqueio de novo. Agora eu vou reajustar o espaço aqui, ó. Vou reajustar onde eu quero cortar, né? E aí eu vou trazer para cá esse aqui, ó, para que o desenho fique exato, né? Para que ele fique melhor. Aqui tem que trazer o ponto aqui para cá, sobre a linha, faço exato lá, e aqui eu faço exato também, tá? Fiz exato. A galinha pintadinha, deixa eu ver a posição que eu vou colocar ela um pouco para cá, ó, né? Para dar a impressão melhor de que ela esteja saindo. E aí eu vou clicar aqui e cortar ela. Aqui, ó, cortei.
Eu vou deixar por enquanto isso aqui, deixa eu ver se é desse jeito que eu quero. Pronto, agora está um pouco melhor. Está aparecendo mais aqui e aqui eu não fiz certo, né? Então eu vou desfazer. Não tinha olhado esse espaço aqui, ó. Esqueci que ela vinha até aqui. Aqui, deixa eu ver aqui. Ah, rapaz, é porque está cortando, é porque ela é menor mesmo. Então eu vou descer aqui, ó. Né? E aí eu seleciono meu desenho aqui e a galinha e mando a parar. Tiro o desenho. Agora a galinha está aparecendo que ela está saindo desse espaço aqui da fazendinha. Que poderia ser um quadrado aqui também, viu? Poderia ser um quadrado, podia continuar um pouco mais aqui. Podia ser qualquer desenho. O importante é que a galinha tem que cortar um pedaço. Se você tiver a possibilidade de no desenho ter algum espaço da galinha que possa descer aqui um pouquinho para frente, ela dá uma impressão melhor do efeito em 3D, tá? Bem melhor. Se tiver um braço ou uma perna que saia na parte de baixo, dá uma impressão melhor. Agora eu seleciono meu desenho, agrupo, venho aqui, diminuo ele aqui para ele caber lá naquele espaço que eu diminuí 1/3 ou 1/4 do tamanho lá do meu suporte, que eu vou imprimir. Aí eu desço aqui até aqui embaixo, em cima eu ajusto e na largura eu também ajusto, tá? Pronto, depois que eu fiz isso, vou ajustar mais na largura aqui. Eu agrupo os dois, subo aqui, subir, vou lá em efeitos perspectiva e eu alinho novamente as linhas aqui, né? Essas linhas da parte superior eu alinho com a imagem agrupada. Vocês estão vendo que a parte de cima está ficando mais larga e a parte de baixo mais fina, porque você vai olhar aqui de baixo, tá? Olha lá, só isso. Aí você vai chegando no ponto em que você queira, tá? Aqui pronto, ó. Depois disso aqui eu nem preciso do contorno mais, que é só uma referência para eu diminuir. E aqui o detalhe, ó, esse fundo aqui tinha que ser bem maior, porque no Power Clip aqui ele não diminuiu. Eu vou aumentar a largura aqui. E aí você ajusta de novo ele aqui no Power Clip, não tem problema. E aí você minimiza. Olha lá. Pronto. Tá feito o desenho. É só imprimir, você recorta em volta aqui do meu desenhozinho aqui da galinha do fundo, recorta em volta. Se quiser até deixar um pedaço da folha também, tanto faz, mas é bom recortar tudo e olhar de uma determinada posição com a câmera e tirar a foto. Tem que ser com a câmera, tá? Você coloca deitada na mesa, vem aqui na parte de baixo, aí vai subindo uma altura e vai descendo até chegar no ponto. Tá feito. Esse é o efeito, tá? Agora, deixa eu ver quanto tempo que eu tenho. 38. Eu vou finalizar essa aula aqui. E na outra aula eu vou fazer um desenho aqui da galinha pintadinha com esse efeito de estar saindo aqui, só que eu vou colocar num zíper aqui, ó, dentro nessa camisa para ser usado em sublimação, ou numa caneca, ou num boné, qualquer coisa, ou até mesmo num quadro de parede, tanto faz. Ou na parede da festa, tá? Porque esse aqui não necessariamente tem que ser em 3D, você pode fazer o efeito reto, normal aqui, ó. Pode colocar o Hulk aqui saindo. É só, o que você tem que fazer? Tira esse desenho aqui. Aqui eu desenhei aqui, ó, um espaço aqui, ó, para cortar, para aparecer, né, cortar o meu desenho. Você tira e coloca o Hulk saindo aqui, ó. Ou no que eu vou fazer ali agora, você pode, eu vou fazer com um zíper. Vou ver se dá um zíper ou um bolso. Nós vamos fazer um teste junto aqui. Eu vou fazer com a galinha, mas você pode tirar a galinha e colocar o Hulk, ou a Pequena Sereia, ou a Cinderela, qualquer um. Tá? Então eu vou salvar aqui, ó. Esse aqui eu vou mandar para vocês. E aí na próxima aula agora, vocês vão ver eu fazendo esse zíper aqui, do início até o fim. E eu quero fazer para vocês verem como é fácil, tá, de fazer e para vocês fazerem também. Então nessa aula aí que a gente finaliza aqui, espero que vocês tenham gostado. Estudem, vejam 1 ou 2 vezes e treinam, tá? Então até a próxima aula.